Olá, eu me chamo Bruno Araújo dos Santos e estarei apresentando o trabalho intitulado Experimento didático para a identificação qualitativa de íons cálcio e magnésio em água. Aplicação em uma amostra de química. Trabalho esse que desenvolvi junto aos meus colegas Israel Nóbrega, Lucivaldo Marinheiro Júnior, Matheus Almeida e Simon Lopes, sob a orientação do professor doutor Ronilson Souza. De caráter introdutório, segundo Souza 2022, há um consenso que um ensino que não contextualiza e não se relaciona com o cotidiano do aluno resulta em uma aprendizagem sem significado e desinteressante, fazendo a ciência parecer inacessível e difícil de entender. Essa perspectiva vai de encontro com os métodos de ensino adotados nas aulas de química, que são marcados pela memorização de fórmulas e ausência da contextualização nos conteúdos. Contudo, segundo Santos e Menezes, 2020, por meio da experimentação, a compreensão dos conhecimentos químicos é auxiliada, permitindo a aprofundação de conceitos por meio dos manuseios e transformações químicas observadas nos experimentos e também pela parte teórica, ao explicar os fenômenos observados. O presente trabalho tem como objetivo relatar uma atividade desenvolvida por licenciandos em Química da Universidade do Estado do Pará em uma amostra de Química realizada na Escola Estadual Brigadeiro Fontinelli, e apresentar uma fundamentação sobre as reações de precipitação e identificação de íons do experimento realizado na amostra. O presente trabalho relata a apresentação de um experimento desenvolvido durante a disciplina de estágio supervisionado 1, que foi realizado em espaços formais e não formais de ensino. A apresentação do experimento ocorreu em uma amostra de química realizada na Escola Estadual Brigadeiro Fontinelli, com duas turmas do ensino médio, uma do segundo ano e outra do terceiro ano. E o experimento realizado foi um experimento de precipitação e identificação de íons. Para a realização do experimento foram utilizados os seguintes materiais e reagentes: 4 tubos de ensaio, uma estante de tubo de ensaio, 4 pipetas Pasteur e 4 soluções, uma de cloreto de cálcio, uma de cloreto de magnésio, uma de carbonato de sódio e uma de sulfato de sódio. Além do relato da atividade, o trabalho é separado em 3 estágios. A primeira é sobre fundamentação teórica, a segunda sobre reações do experimento, explicando quais são os produtos formados, se eles são solúveis ou não solúveis, e os conteúdos que podem ser articulados com o experimento, além das observações durante o experimento. O experimento foi focado na identificação de íons de cálcio e magnésio. Esse experimento consiste em identificar esses íons por meio de reações de precipitação, também conhecido como teste de dureza da água. Esse teste analítico verifica a qualidade da água, já que a água considerada dura contém uma maior concentração de metais alcalinos terrosos, principalmente os íons cálcio 2+, e magnésio 2+. Segundo Scoglie et al. 2006, a determinação da dureza é um teste analítico útil que fornece uma medida de qualidade da água para o uso doméstico e industrial. O teste é importante para a indústria porque a água dura, ao ser aquecida, precipita carbonato de cálcio, que obstrui as caldeiras e tubulações. Desse modo, para a identificação desses íons, é utilizada as reações de precipitação, que, segundo Atkins, Jones e Liverman, uma das muitas aplicações das reações de precipitação utiliza duas soluções, que, quando misturadas, formam um precipitado insolúvel que se deseja obter. E justamente desse modo foi realizado o experimento na amostra de química. Após o experimento, os tubos que foram adicionados carbonato de sódio ocorreu a formação de precipitados brancos, pois as reações do cloreto de magnésio com carbonato de sódio e do cloreto de cálcio com carbonato de sódio formam compostos insolúveis. O carbonato então consegue identificar a presença dos dois íons, o magnésio e cálcio. Já nos outros tubos, que foram adicionados o sulfato de sódio, apenas um houve a formação de precipitado, na que ocorreu a reação do cloreto de cálcio com o sulfato de sódio. Isso ocorre pois o sulfato tende a formar compostos insolúveis apenas com o cálcio e compostos solúveis com o magnésio, servindo então apenas para identificar íons de cálcio. Nesse experimento pode ser relacionado com conteúdos como inorgânica, principalmente relações sais, tabela periódica, íons, propriedades dos elementos químicos e reações químicas. Por fim, esse experimento não apenas exemplificou de maneira prática conceitos teóricos abordados em sala de aula, como também despertou o interesse e a curiosidade dos estudantes pelo estudo da química e suas aplicações no cotidiano.
A interação direta com os alunos permitiu observar como a abordagem de conceitos complexos, de forma acessível e contextualizada, pode efetivamente promover o aprendizado. Essas são as nossas referências. Muito obrigado.